Diferentes idiomas, diferentes países e formas de comunicar um mesmo evento. São mais de 800 jornalistas credenciados para a cobertura do G20. E todos ficam de olho nas lideranças que sobem a rampa de acesso do MAM, o Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro. Aqui, eles discutirão temas que conhecemos bem. A diferença é que esse grupo governa 2/3 da população mundial e 85% do PIB global. Já na abertura do mais importante Fórum Econômico Mundial, com as presenças de Biden e Lavrov, o presidente Lula criticou os trilhões que financiam as guerras em um mundo onde tantos milhões passam fome. Uma taxação de 2% sobre o patrimônio de indivíduos super ricos poderia gerar recursos da ordem de 250 bilhões de dólares por ano para serem investidos no enfrentamento dos desafios sociais e ambientais do nosso tempo. A estabilidade mundial depende de instituições mais representativas. A pluralidade de vozes funciona como vetor de equilíbrio. O futuro será multipolar. Aceitar esta realidade pavimenta o caminho para a paz. Não é preciso esperar uma nova guerra mundial ou um colapso econômico para promover as transformações de que a ordem internacional necessita. A oficialização da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza foi considerada um sucesso para a presidência brasileira no G20, além da adesão em massa dos países do grupo e também daqueles que são integrantes da Organização das Nações Unidas. A proposta já começa com aportes robustos e também iniciativas que devem ser adotadas em vários países. O compromisso firmado em torno desta mesa reúne 82 países, a unanimidade do G20, além de 40 organismos internacionais. Dentre os anúncios feitos durante a reunião de cúpula, o financiamento do Banco Mundial, do BID e do BRICS, através de créditos para iniciativas que visem combater a fome. Além disso, tecnologias e aporte financeiro dos países signatários devem tirar a aliança do papel. Mas os criadores da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza deixaram mais do que assinaturas aqui no Rio de Janeiro. Na foto oficial estão os rostos que marcam esse dia histórico a partir do Brasil. Ananias, o presidente Lula fez um discurso muito poderoso na oficialização da Aliança Global contra a Fome. Na verdade, esse trecho que entrou na reportagem já foi do segundo discurso dele na segunda sessão, mas pela manhã ele disse que o mundo gasta 2,4 trilhões só com o financiamento de conflitos. E aí comparou com 733 milhões de pessoas que passam fome, dados da ONU. E o mais importante é que ele fez isso exatamente diante de alguns dos grandes financiadores das guerras, né? No final a gente vai ver que a declaração, ela fala exatamente em paz, ela combate completamente os conflitos, mas a gente vê que na prática lideranças de países poderosos como a Rússia e os Estados Unidos presentes aqui na reunião de cúpula são responsáveis por esses gastos que têm números estarrecedores e foram mencionados hoje pelo presidente Lula durante essa oficialização. Ananias, uma grande vitória do presidente Lula incluir essa Aliança Global contra a Fome num evento como esse, numa discussão como essa de alto nível e principalmente porque ela reflete, essa aliança, o resultado de um trabalho duradouro, um trabalho de um ano feito aqui no Brasil, envolvendo a sociedade civil, agentes públicos, e também mostra muito do que o presidente Lula sempre pregou desde o primeiro mandato dele, com a implantação do Fome Zero no estado do Piauí. Você fala desse discurso que de fato é poderoso e a gente sempre lembra que o presidente Lula tem essa autoridade para falar da questão da fome porque passou
por essa situação, porque viveu na pele e, como político, é um dos poucos no Brasil que tem condição de dar essa representatividade ao combate à fome, porque fez como gestor o programa Como Fome Zero, que você destacou, ampliou o programa Bolsa Família, e isso é repercutido, isso é visto, é materializado quando a gente vê os líderes que foram ao encontro hoje do G20. A gente tem, inclusive, imagens da chegada desses líderes fazendo o cumprimento ao presidente Lula durante a abertura dessa reunião da cúpula dos líderes. Tem aí as imagens, pode pôr na tela, Cíntia. Exatamente, Ananias, essas imagens mostram de fato que o Brasil hoje saiu muito vitorioso, diplomaticamente e politicamente falando, porque não é fácil reunir toda essa gente. Tem uma frase, inclusive, da presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, depois de se encontrar com o presidente Lula, que ela diz mais ou menos o seguinte, que o mundo precisava se reunir e que o presidente Lula fez isso no Rio de Janeiro, ao conseguir reunir tantos líderes, tantos presidentes. Havia muito questionamento, né, se ele conseguiria fazer isso. Estavam aqui os presidentes, com exceção do Vladimir Putin, por motivos óbvios, né? Mas veio o ministro das Relações Exteriores, o Lavrov, que é de fato alguém que fala, tem também um poder, uma autonomia, e aí a gente viu também essa participação muito intensa de todos esses líderes. Tivemos ali, no início, lá na rampa, na subida da rampa, a presença do Javier Milei. A gente até vê, tem meme, inclusive, já, Ananias, porque o Lula cumprimentou o Milei diferente, né? Acho que ele aprendeu com o Papa Francisco a fazer uma fisionomia diferente, independente daquele com quem ele está fazendo a foto. Mas é claro, é nítido ali o mal-estar entre os dois. Mas, de qualquer maneira, o Milei ameaçou que não ia participar da Aliança Global contra a Fome. A lista saiu sem o nome dele, depois foi acrescentada e depois ele ainda emitiu um comunicado para os jornalistas argentinos contestando fortemente o que estava sendo discutido aqui. Mas como a gente vê nessas imagens, há um fortalecimento diplomático do Brasil e é fruto desse trabalho, o presidente que sempre fala em democracia, de estabelecer boas relações diplomáticas com todos, tanto que ontem ele teve reuniões bilaterais com a Giorgia Meloni, por exemplo, que é da extrema-direita italiana, com o Erdogan, que é também da extrema-direita na Turquia, e teve reuniões com a prefeita de Paris, por exemplo, Anne Hidalgo, que é uma das principais representantes hoje da esquerda francesa. Ou seja, independente da ideologia, as conversas bilaterais, elas aconteceram para falar de política, mas também para falar de negociações, de investimentos, que é muito o que o Brasil e o mundo precisam, né? Porque o presidente Lula falou também muito em nome daqueles países que são os países mais pobres, os países que realmente precisam desses aportes financeiros que vão estar na Aliança Global. E nas imagens, o presidente recebeu Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, Xi Jinping da China, Emmanuel Macron da França, só esses líderes que foram. E ainda recebeu aí, mesmo que dessa forma protocolar, né, mas recebeu o presidente argentino Javier Milei, que recuou na assinatura do pacto contra a fome, que recuou na assinatura do texto final, da mensagem final, da declaração que concluiu a reunião agora há pouco. Foram 2 recursos do Milei, 2-0 para o Lula no dia de hoje. A gente tem, inclusive, Cíntia, uma imagem que viralizou hoje aqui, que é justamente o encontro de Lula com vários líderes, e ao centro você vê a imagem dele com o Javier Milei, para você que está na nossa audiência sentir como foi diferente, porque o Lula se deu muito bem com todos os líderes. Você está vendo aí a imagem, ó, ele com os líderes, e ao centro, olha como está a feição do presidente e do próprio Javier Milei durante esse encontro. Não foi assim
tão cordial, né? O Lula conversa, dialoga, tem um bom trânsito, uma boa relação com todos esses daí, menos com o Milei que está no centro, mas ainda assim, repito, Milei hoje recuou 2 vezes e terminou assinando tanto o tratado contra a fome, como a mensagem final da reunião do G20. E falando agora mais deste pacto